Muito bom. A gente está junto aí, né? Trabalhando, estudando, aprendendo o Evangelho. Como falou o Marcos na nossa prece de abertura, as coisas que aconteceram há 2000 anos atrás e como é que a gente pode entendê-las de forma melhor. É claro que o ser tem, digamos assim, entre aspas, por obrigação, entender melhor o Evangelho, sim, que é a lei do Pai, que nos conecta a tudo, que nos coloca nas melhores condições de vida, de alegria, de busca de felicidade e de luta. E luta inteligente, de forma que isso possa gerar benefícios para todos nós. E a gente aprendeu que a religião tem o objetivo de levar o homem a Deus de mãos dadas, fazer com que o homem volte para a casa do Pai e que ele volte feliz e que encontre a sua felicidade plena. Logicamente que é uma via, né, que tem duas funções importantes. A felicidade toda que nos aguarda na casa do Pai, sem dúvida, que nos espera, e que o Cristo é testemunha disso quando ele disse que iria preparar as nossas moradas infinitas, mas também nós não podemos habitar essa morada sem a nossa morada interior, ou seja, sem o nosso ser, também coadunar vibratoriamente com toda a sua plenitude dessa felicidade, dessa alegria, ou seja, não está com todo o seu ser preparado, alinhado para executar igualmente a felicidade e não derrubar aquela felicidade que existe na casa do Pai. Portanto, o retorno à casa do Pai é tornar o ser feliz, ou seja, é tornar o nosso ser um brilho de felicidade, de alegria, de harmonia colaborativa no universo, e esse brilho de felicidade, esse brilho de certeza, esse brilho de alegria que vem da Boa Nova, que é o Evangelho do Cristo, que é o Evangelho de Jesus, que é a lei do nosso Pai trazido por o nosso irmão mais velho Jesus ao nosso conhecimento, ainda que pelas vias do intelecto, ainda que pelas vias da emoção, ainda que pelas vias das experiências, das experimentações, ele é, digamos assim, o que vai nos levar ao retorno da casa do Pai. Ou seja, colocar esse evangelho em prática com meio de felicidade é fazer ele brilhar no nosso coração. E é isso que nos aproxima da nossa essência e é isso que nos faz crescer sempre cada vez mais. E nesse caminho todo a gente tem uma jornada maravilhosa, uma jornada linda, uma jornada de crescimento que nos torna assim, cada vez mais aderentes à vontade do nosso Pai, entendedores da sua vontade, colocadores da prática que Ele espera de cada um de nós. E Ele tem muita paciência. E no estudo passado, nós vimos então a genealogia de Jesus. E falando nesse crescimento, nessa evolução pelo meio da felicidade, ou seja, pelo meio da alegria, que é a vibração pela qual a gente deve colocar em prática o Evangelho, porque ela denota absoluta confiança na lei do Pai, nós vimos no estudo passado que a genealogia de Jesus e sua representação profunda. E o que ela significava? O que Pastorino nos trouxe no estudo passado? Que ela esconde as diferentes fases da evolução do Espírito até chegar ao nível da estatura do Cristo, como dizia Paulo de Tarso. Então quer dizer o seguinte, a evolução ali na genealogia, ela estava representada por aqueles personagens, ela está representada por aqueles personagens que atravessam toda aquela genealogia que nós vimos. E ela até chegar ao nível do Cristo, ou seja, chegar ao nível da plenitude, da estatura do Cristo. E por quê? E é justamente por isso que aquela genealogia vai culminar em Jesus. Ou seja, nessa estatura crística que nós devemos alcançar, que nós devemos buscar o Espírito do Cristo, o Espírito de Jesus, sempre alegre, sempre muito feliz, sempre muito confiante, sempre muito responsável, sempre muito pronto a colocar em prática o Evangelho e vai nos trazer a notícia da Boa Nova. E como que ele vai trazer a notícia da Boa Nova? Com o seu exemplo. Exemplo de 100%, em todos os sentidos, em toda a sua estrutura. Então, ele exemplificou 100% aquilo que ele pregou e mais ainda do que ele pregou. Então, o dizer do mestre foi sim, sim, não, não. Eu diria que o dizer de Jesus foi realmente sim, 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 3 vezes, não, 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 3 vezes. Ou seja, uma tríade perfeita. E isso é algo que nos faz refletir bastante sobre a nossa condição e... melhor ainda, não só refletir sobre a nossa condição, mas temos um parâmetro para seguirmos os passos de Jesus e poder alcançar também
esse nível que ele chegou e ele espera que a gente chegue. Hoje nós vamos entrar no assunto da circuncisão. Quem vai mencionar a circuncisão de Jesus é Lucas, lá no capítulo 2, 21, e tem só um versículo que vai dizer assim: completados os 8 dias para ser circuncidado, o menino, quer dizer, circuncidado Jesus, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamada pelo anjo antes de ser concebido no ventre de sua mãe. Então, esse é o único versículo que tem lá. E aí Lucas fala de que ele vai falar que completa-se 8 dias, provavelmente 8 dias do nascimento do menino Jesus. E aí o que acontece? Vai haver o processo da circuncisão. Então no judaísmo tem lá, com esses 8 dias, os meninos eram circuncidados. E ele é batizado com o nome de Jesus. E o nome que vai ser dado a ele é o nome que o anjo Gabriel anuncia para Maria, anuncia para José. Ainda antes de ser concebido no ventre de Maria de Nazaré. Então, essa passagem é uma passagem muito simples do Evangelho. Jesus, então, ele provavelmente a família de Jesus, ou seja, a mãe e o pai de Jesus, com os familiares. E lembra-se que quando nós vimos a circuncisão de João Batista, era considerada uma festa. Então, os mais próximos, assim, iam ao dia da circuncisão, ficavam em oração, ficavam em prece, fazendo aquela ritualística, mas era uma festa também, porque o menino ia ser circuncidado. E aí, Pastorino, ele vai nos trazer a primeira notícia, a primeira interpretação dessa circuncisão. Ele vai dizer o seguinte: interessante observar que Lucas não afirma ter sido Jesus circuncidado. Quer dizer, Lucas não diz que Jesus foi circuncidado. Completaram-se os 8 dias para que Jesus fosse circuncidado. Não sei por que Lucas deixa isso no ar. Pastorino pega esse detalhe, ele pega esse tchan da coisa. E aí ele completa assim: aproveita-se da citação da lei da circuncisão no 8º dia. Então, quer dizer, Lucas, ele fala dessa lei da circuncisão, não conclui se Jesus foi circuncidado ou não, apenas diz que completaram-se os 8 dias. E o Pastorino, ele nos traz aí alguns dos versículos da Gênesis, do Levítico, onde se encontra a lei da circuncisão editada por Moisés. E aí ele continua: para dizer que nessa época foi dado ao menino o nome de Jesus, de acordo com a anterior indicação do anjo. Então isso ficou muito claro no Evangelho. Eu trouxe aqui o Levítico 17:12, só para a gente entender como é que... Quer dizer, ele é mencionado, a questão da circuncisão não é mencionada só aqui Gênesis 12, eu botei Levítico não, mas é Gênesis 12, 17:12, mas também está lá em 21:4 e também lá no Levítico 12:3. Eu botei Levítico, mas está errado, é Gênesis, tá? Então ela está dizendo assim: o filho de 8 dias, pois será circuncidado todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Então quer dizer o seguinte: filho homem, filho macho, nasceu na sua casa, ou você entrou na sua casa por alguma razão, aqui ele usa o termo comprado, né, de qualquer estrangeiro, e evidentemente naquela época as formas de negócios deviam envolver pessoas também, né? Existe essa lei lá da Gênesis, ela está no Levítico também, que fala que ele deveria ser circuncidado. O que eu quero que a gente anote aqui agora é o seguinte, muito importante anotar isso. Veja que as mulheres não eram circuncidadas, mas os homens, certo? E provavelmente essa circuncisão, quando era feita para os homens, ela abrangia também o ciclo feminino, não com a circuncisão, mas digamos assim, com o significado da circuncisão. Mas ela era feita em homem, nos meninos. Então o menininho lá com 8 meses de nascimento, ele já era circundado. E eu conversei com algum tempo, eu conversava muito com o senhor Judeus, que era espírita, e ele também frequentava lá a Aliança da Fraternidade, e ele me falava muito sobre a circuncisão, como é que ela acontecia, que tinha um aparelhinho que cortava bonitinho. Ele até me mostrou o aparelho, é bastante interessante, embora que naquela época de Jesus não era aquele aparelhinho. Hoje é um aparelhinho bonitinho, que ele prende a pele, ele faz assim, corta, e passa um remedinho, a dor passa rapidinho, o bebê nem sente muito, é um processo muito rápido. Era mais ruim quando tinha que acontecer num menino já de uma idade mais avançada. E não era só por causa da questão
da aliança com Deus, quer dizer, aliança, né? A circuncisão é redondo, né? Ali no negocinho do menino. Mas também a questão da higiene também. Então, o homem circuncidado já está provado também que há uma questão da higiene que até pode evitar câncer também. Então, o judaísmo já tinha essa visão, mas o principal fundamento, é legal vocês darem uma lida sobre a circuncisão na internet, tem bastante material sobre isso, né? Que fala sobre isso. Uma das razões também era a questão higiênica também, e aí vinha também a questão religiosa também do povo judeu. Mas Pastorino, ele vai avançar, ele vai ao significado profundo da circuncisão. Vamos lá. Essa é uma das provas irrefutáveis da preexistência dos espíritos e, por conseguinte, da reencarnação. Aí agora vamos voltar lá no texto de Lucas. Antes de ser concebido no ventre de sua mãe já existia, já tinha nome. Então, Pastorino pegou esse detalhe aqui para provar o seguinte: já no Novo Testamento, logo no início do Novo Testamento, quando o anjo Gabriel vai anunciar a Maria que ela vai ser mãe de Jesus, já tem um nome. Então, Jesus não foi criado por Deus, ele foi enviado. Se ele tivesse sido criado por Deus naquele momento, vamos recolocar aqui. Jesus não foi criado por Deus para realizar a missão na Terra, ele foi enviado, quer dizer, ele já existia. E só poderia ser um espírito de alto gabarito para poder ser enviado numa missão como essa. Então, a preexistência da alma antes do nascimento na matéria. A prova da reencarnação e a prova da preexistência. Já está clara lá no Novo Testamento. Pode chamar de um filho de Deus, mas é um espírito. Pode chamar como quiser. Em outras palavras, nesse texto de Lucas já está provada a preexistência da alma e a reencarnação. Já logo de começo aqui, Pastorino já pega esse detalhe aqui. E continua. Essa existência anterior é qualidade inerente a todas as criaturas, pois Jesus é apenas nosso irmão mais velho, o primogênito entre muitos irmãos. Então, Lucas ainda faz uma outra colocação legal aqui. Jesus, irmão mais velho, primogênito entre outros muitos irmãos. Então quer dizer o seguinte, pode ter começado a realizar o seu processo evolutivo antes da gente, então primogênito nesse sentido. Tá certo? Tá lá em Romanos 8:29, conforme Paulo de Tarso. E mais, essa qualidade é inerente a todos os seres. Sendo irmão, Jesus, então todos nós também temos essa questão de existirmos também. Então nós somos espíritos. Isso a gente aprende no Espiritismo há muito tempo. E aqui Lucas, logo no começo, já deixa isso 100% claro para a gente também. E aí a gente já vai para começar a nossa interpretação. Porque o texto é pequenininho, é rápido. Mas a interpretação profunda para o espírito traz bastante coisa legal aí, né? Então vamos lá. Começa assim, Pastorino. Todos aqueles que penetraram em seu âmago e tiveram contato com a realidade precisam circuncidar-se, ou seja, cortar em redor. De si todas as excrescências, todo apego às coisas passageiras e ilusórias, a maia temporária. Uma parada aqui que agora Pastorino foi fabuloso nessa colocação. Primeira coisa, vamos entender isso aqui. A circuncisão, ou seja, esse rodear-se nessa aliança significa o quê? Na verdade, a necessidade do ser que está buscando a espiritualização, que começaram a ter o contato com a sua espiritualidade maior, eles precisam cortar os seus apegos com o mundo fenomênico, ou o mundo do Maia, ou o mundo da ilusão. Então ele precisa do quê? Ele precisa realizar esse processo de vencer, de cortar as excrescências, ou seja, as coisas que não são essenciais para a evolução do seu ser, a evolução do seu espírito. Por que Pastorino está falando dessa forma aqui e com João Batista ele não falou dessa forma? Por que ele não falou dessa forma? Que precisa cortar, precisa romper com as necessidades da matéria e se ligar às necessidades do espírito. Porque aqui agora, Pastorino está dizendo o seguinte: quem consegue romper com a matéria e ter condições
de suplantar o ambiente do tempo e do espaço, ou seja, o ambiente passageiro e ilusório do Maia, não é o ser que ainda atravessa o processo de evolução. Porque eu sei que está atravessando o processo de evolução dentro de um quaternário inferior, mesmo que ele não tenha já todos os elementos desse quaternário inferior, por exemplo, já não manifeste mais o corpo físico, mas atravessa o processo da reencarnação, o processo da evolução, ainda no ambiente antissistêmico, do tempo e do espaço, do nosso universo, esse ser ele não consegue cortar 100% com as coisas da matéria. Quem corta é a individualidade, é a essência, é o Cristo interno. Esse consegue. Se você tentar cortar com o seu ser material, você vai ter dificuldade, você vai ter problemas. Nós estamos não na fase de corte violento. Nós não realizamos esses saltos, nem a natureza dá esses saltos. A gente usa do processo de compreensão, do processo de organização nossa, do processo de harmonização nossa com as coisas do universo. E não de corte. Corte não se faz dessa forma. Mas nós já entendemos o que nós cortamos e o que nós utilizamos ainda. Então veja bem, eu não posso é o quê? Eu não posso é tentar submeter a minha essência divina, a minha individualidade às coisas da matéria. Quando eu falo em corte, é fazer o discernimento completo dessas duas realidades. Então, eu ainda tenho necessidades que eu preciso saber alimentá-las, mas agora eu já as alimento de outra forma, com a consciência conduzindo isso. Mas eu não posso deixar de alimentar meu corpo físico de uma hora para outra. Eu não posso deixar de dar ao meu corpo físico, ao meu ser, um momento de lazer, um momento de prazer. Nem Jesus fez isso. Eu não posso deixar de fazer com que o meu ser vivencie ainda as experiências materiais, mas eu posso fazer com que a minha individualidade coordene isso. Eu posso usar da intuição, do aprendizado, da busca do evangelho, do aprofundamento na consciência, fazer isso de uma forma diferente. E aí então o Pastorino vai dizer o seguinte: nós precisamos cortar, essa ilusão passageira. Aí a questão do homem, não do homem sexo macho masculino, mas do homem enquanto é espírito com E maiúsculo, ou seja, do homem individualidade, no sentido de homem. Quando Jesus mencionava a questão do filho do homem, veja bem, ele estava referindo ao homem quem? Homem individualidade, centelha divina, aquele triângulo superior que nós estudamos lá no início do prólogo de Lucas. Esse corta. Por isso que a circuncisão, ela acontece no menino do sexo masculino e ela já estava ocultamente representando para nós um fenômeno. Então, quer dizer, o nosso espírito consegue. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Como dizia Paulo de Tarso. Nada a ver com separação de sexo, por favor. Nada a ver com isso. É a questão de homem. Agora eu estou falando do espírito com E maiúsculo. Então, por isso que o indivíduo que já está ligado ao seu homem, a sua individualidade, a sua centelha divina, agora eu estou chamando de forma feminina, ele consegue fazer esses cortes. Mas ele precisa ainda trabalhar no quaternário inferior. Então ele não corta 100%, eu não corto a reencarnação 100%, eu não corto as oportunidades 100%. Eu não rompo com tudo que é amigo de qualquer forma. Não é assim que a coisa se faz. Não é assim que a coisa se processa. Há que haver sabedoria para caminhar, para galgar cada degrau que nos apresenta. Porque tanto o quaternário inferior quanto a individualidade são duas coisas importantíssimas no nosso processo de evolução e de crescimento. Eu fui lá na Wikipedia, eu trouxe o significado de Maya, que vem lá do sânscrito. E é um termo filosófico que tem vários significados, mas um deles que eu peguei, que eu achei muito legal, é esse aqui. Em geral, ele se refere ao conceito da ilusão que constituiria a natureza do universo. Olha que legal. Quem é que não vive na ilusão? Quem é que não vive no plano material ou no universo evolutivo? É a individualidade. A individualidade ela é sistêmica, tá bom? Ela projeta o espírito, como nós aprendemos, na evolução, através do quaternário inferior. Como um filho dela, e nós vimos os motivos e as razões pelos quais isso acontece. A gente não vai entrar em detalhes aqui agora.
E continua. Maya deriva da contração de ma, que significa medir, marcar, formar, construir, denotando o poder de Deus ou do demônio de criar ilusão. E ya, que significa aquilo. Olha que coisa fabulosa, é interessante. A gente sabe que demônio significa daimon, de espírito. Quem é daimon? Demonstração. Né? Daimon são os espíritos. Então o espírito que se manifesta a gente chama de daimon. E vem esse nome de demônio. Então houve uma transformação aí no caminho do cristianismo, que começaram a usar o nome demônio para determinar aquela figura daquele chifrudinho com rabo, e nós já vimos que não é bem assim a coisa. Interessante é que o Maya deriva da contração de ma, que significa medir, marcar, formar, construir. Como é que mede, que marca, que forma, que constrói? Matéria, tempo e espaço. Beleza? A gente vem estudando sobre isso há bastante tempo. E é uma ilusão que vem com essas marcações. Aqui tudo é marcado, tudo é medido, tudo é lei, tudo é certinho, tudo é preocupado, tudo é sindicância, tudo é forma, essas coisas. Vamos analisar a coisa aí. Quem faz o mundo do Maya? Quem manifestou o mundo do Maya? Nós vimos a queda. O homem manifestou o mundo do Maya. Os espíritos manifestaram o mundo de Maya. Com que energia? Com a energia divina, porque a lei de Deus veio junto nessa manifestação, porque o Pai veio junto, onde o Filho vai. Ainda que seja no processo de Maya, da ilusão. Onde acontece a evolução do espírito? Nesse Maya. Então, há uma necessidade de correr esse Maya, correr essa evolução e aos poucos desapegar-se dela. Porque ela também vai se transformando em relação ao espírito que biologicamente também se transforma na sua vibração, na sua evolução, na sua santificação, na sua moralização, na sua reforma. Dá uma olhadinha lá na Wikipedia, nesse link que eu coloquei, só você colocar lá Maya, Wikipedia, e tem mais explicações sobre a questão dos Maya. Então os hindus trazem isso muito bem, isso é muito legal. Quer dizer, o Oriente, as filosofias orientais, elas têm uma visão muito legal sobre o karma, sobre a Maya, sobre a Laya, uma série de coisas interessantes que dá pra gente estudar, dá pra gente olhar de forma bem legal, tá bom? E é bom que a gente, pegando o Pastorino, a gente consegue unificar essas filosofias juntas e entender a coisa de forma melhor. Jesus falava do Maya de várias maneiras, de várias formas. Uma das notações do Maya que ele colocava era o mundo da Geena, das provas e expiações. Aí continua a Pastorina. Essa circuncisão que corta o apego e a preocupação, Pastorina agora está dizendo, corta o apego e a preocupação, não tira, entretanto, o contato e o interesse pelas outras criaturas de Deus, racionais e irracionais, vegetais e minerais, mas elimina apenas a cobiça e o agarramento invigilantes a pessoas, animais e coisas. Pastorino agora foi fabuloso. Isso é uma lição de desapego. O desapego ele passa como? Ele começa no processo de demover as preocupações. O mundo pode estar caindo, preocupação não. Jesus dizia, a cada dia sua chuva, a cada momento a sua preocupação. Então ele não colocava isso nem como preocupação. A preocupação. Quando nós utilizamos a vibração do nosso ser para tentar criar energia para o futuro de forma negativa, ou seja, preocupação. Quando não é utilizada a sabedoria na construção do futuro, da trajetória, então nós estamos criando energia negativa para o futuro, ela nunca é muito boa. Então o rompimento com a preocupação, no entanto, utilizando da sabedoria para resolver as coisas no processo de mansidão que Jesus nos ensinou, é um fato importantíssimo do desapego. E interessante que, no entanto, embora eu desapegue da preocupação, desapegue das coisas materiais, e tenho que saber o que é desapego. Desapego não é desleixo, não é descuido. Eu ainda continuo me interessando de forma muito mais produtiva e espiritualizada pelos meus irmãos de caminhada, e não pode ser diferente. O que eu tenho que saber é vencer a cobiça, vencer as invigilâncias que nascem de dentro do meu ser. Então o que é eliminado é a cobiça. Vou contar uma historinha aqui. Eu sempre gosto de contar essa história daqueles dois monges lá
no Himalaia, que estavam andando no Himalaia há dias, descalço, atravessando aquelas montanhas, aquela coisa toda. Eles chegaram para atravessar um rio muito violento e tinha uma forma de atravessar esse rio, tinha que saber o caminho direitinho. Eles conheciam, sabiam como atravessar. E esses dois monges eram o seguinte: tinha um mestre, que era um senhor mais idoso, e um mais jovem, que estava iniciando no caminho no caminho da purificação, de acordo com a religião budista. Só que o que eles se depararam do lado do rio? Com uma mulher linda, jovem, muito jovem, totalmente nua, precisando atravessar aquele rio. E aí ela pediu ajuda. Bom, eles eram monges, como é que eles iam ajudá-la a atravessar? O rapaz, o mais jovem, pegou ela no colo e atravessou. E deixou ela do outro lado do rio. Continuando a história, os monges não disseram nada. Continuaram em silêncio a caminhada deles, aquele celibatário silencioso, jejum de palavra, aquela coisa toda. Mas uns 3, 4 dias depois, o monge mais velho não aguentou. E quando eles estavam fazendo a fogueirinha para lanchar à noite, ele resolveu colocar o coração dele para fora, e ele falou o seguinte: você jamais deveria ter carregado aquela mulher totalmente nua, bela, nos seus braços. Você é um monge. Falou para ele. Aí o mais jovem respondeu: pois é, eu deixei ela do outro lado do rio. O senhor está carregando ela até agora. Desapegar não é deixar de ajudar. Então a lição do desapego é muito importante. As pessoas acham que o desapego é desleixo com a matéria. Isso não é desapego. Cuidar da matéria não é desleixo. A matéria é uma das manifestações do Pai. O que nós temos que desapegar não é da matéria, é do mal. Nós temos que desapegar é das invigilâncias. Nós temos que nos desapegar das ilusões que a gente cria em relação a nós mesmos, das autolatrias, das idolatrias para conosco mesmo. De acharmos que somos os melhores que todos, de achar que somente nós merecemos. Nós temos que nos desapegar da nossa zona de conforto e partir para buscar a nossa espiritualidade. Nós temos que nos desapegar de querer continuar usando a força do nosso pensamento e do nosso sentimento para criar karmas contra nós mesmos, para criticar, para perseguir, para fazer sindicâncias. É disso que nós temos que desapegar do mal. O mal é o pensamento mal orientado. É o pensamento a energia do Pai que está em nós e que nós usamos ela de forma incorreta. É disso que nós temos que desapegar. Desapegar é transformar a nossa energia, para que tudo que chegue até a gente seja transformado em coisa boa. Desapegar é transformar o negativo no positivo, a escuridão na luz, o medo na vontade de crescer, as preocupações em certeza, e transformar a fé do Carvalho na fé que confia plenamente na vontade do Pai e quer entender o Pai para estar de acordo com a vontade de nosso Pai maior, que é Deus. Isso é desapegar. Há muitas lições de desapego e a gente traz aqui apenas algumas, para que a gente possa fazer uma reflexão produtiva dentro de nós mesmos e levar adiante essa vibração boa do desapego. A renúncia ao mundo material. Então essa renúncia, ela não é uma renúncia, você não consegue renunciar completamente. É uma renúncia inteligente. É uma renúncia que tem um propósito. Renunciar ao mundo material não é isolar-se do mundo material. Renunciar ao mundo material é ajudar o processo da evolução para que toda a matéria que é vida volte ao estado de espírito. Isso é renunciar ao mundo material. Entenda quem puder. Escute quem tiver ouvidos e veja quem tiver olhos de ver. E sinta quem tiver coração de sentir. Não com a fuga cenóbtica para o isolamento, mas ter como se não tivesse. Possuir sem ser possuído. Usar como de empréstimo. Gerir como em mordomia. Utilizar como administrador que prestará contas, recordando-se sempre que tudo deixamos aqui e de que nada o trouxemos para este mundo. E sem dúvida, nada dele podemos levar. Está lá na primeira carta aos Timóteos de Paulo de Tarso, capítulo 6, versículo 7.
É interessante, né? Que a doutrina espírita fala que nada nos pertence, é um empréstimo. E nós vamos ter que dar conta disso. Inclusive, a própria doutrina espírita vai nos dizer o seguinte: nós vamos ter que dar conta, na nossa evolução, dos recursos materiais que nós utilizamos. Por isso que é importante saber lidar com as coisas da matéria. Cuidar bem da água. A água tem direitos. Vocês já leram os direitos da água? Entra lá, tá até no site da ONU, se não me engano, tem lá os direitos da água. É lindo, maravilhoso. A água é vida, a água tem direitos. A água tem o direito de não ser despurificada, ela tem o direito de não ser inundada por sujeiras, ela tem direito de ser economizada, ela tem o direito de ser utilizada para matar a sede, para fazer o asseamento, ela tem o direito de retornar ao seu caminho natural, ela tem vários direitos. É interessante o direito da água, olha, coisa linda. Nós vamos ter que dar conta dos recursos que nós utilizamos aqui no planeta Terra para a nossa evolução. E por que nós vamos ter que dar conta? Porque nós não somos seres inconscientes. Não perante o Pai. Nós não somos seres desleixados perante a vida. E daremos conta de tudo sim, na graça de Deus, com força, com amor, com sabedoria. Não vamos deixar a coisa de qualquer forma, não. Não vamos deixar a dívida para o passado. Já passei da matéria. Não, a gente vai levar até o fim a coisa. Já passei pela matéria, não tem mais que me preocupar. Não é assim. Se fosse assim, os espíritos superiores que nos amam não continuariam nos apoiando aqui no plano material. Se fosse assim, se não imploraria tanto por nascer na matéria. Cuidar da matéria é questão de espiritualidade, sim. O espiritualista cuida da matéria porque ele vai reencarnar na matéria, ele sabe que vai. O materialista acha que é o último ponto e deixa para lá. Aliás, até os jovens hoje, que não são nem tão religiosos, muitos deles têm muita consciência em relação ao mundo, na questão da ecologia, de saber se alimentar de forma melhor, estão mudando essa visão. Por que nós, que estamos há tanto tempo no espiritismo, na doutrina cristã, não vamos fazer diferente? Não, podemos. Então nós temos um material maravilhoso à frente, né? Renúncia de coração, destacando-nos das coisas, embora continuando a servir-nos delas, desapegando-nos das criaturas, embora continuando a amá-las e a servir elas. Desapegar da criatura e continuar a amá-las. Olha que coisa interessante. Difícil, hein? Continuar a amar e desapegar. Pra gente, amor é amor-cobrança, né? Amor-obrigação. Eu amo, mas tem obrigação comigo. Olha que o Pastorino colocou aqui de uma forma tão linda isso. Amar a Deus nas criaturas e amar as criaturas em Deus. Mas não ser donos dela. Não, elas não têm que sentir o que eu sinto, pensar o que eu sinto, agir como eu quero que elas agem, agir como eu estou agindo. A caridade tem lições fabulosas. Respeitar os nossos processos de evolução e não ficarmos presos aos apegos da mágoa, do ódio, da ira, do rancor, do mal, das vibrações inferiores. São maravilhosas. Pastorino aqui está nos lembrando de algo fabuloso que a gente deve pensar muito sempre, né? E assim, nós terminamos o estudo de hoje. Foi rapidinho, mas que Jesus nos ampare e nos abençoe, porque há muito para se refletir sobre essa questão da circuncisão. Circuncidar-se sem se tornar alheio à vida. Respeitar os processos de evolução de cada um de nós. Saber amar e desapegar ao mesmo tempo. A lição é profunda. Saber que o espírito é forte, embora a carne seja fraca, mas ele tem condição de fazer esses processos. Ao aplicar o Evangelho, recorramos ao nosso espírito, à nossa centelha divina, aos nossos mentores, ao Evangelho em si, sem, no entanto, violentar os nossos veículos inferiores tão necessários à nossa evolução, tornando eles, ao contrário, aliados da nossa centelha divina, para que a gente possa seguir adiante na graça do Pai. Paz e bem, paz e fraternidade. Beijo no coração, até o próximo estudo. Tchau, tchau.